Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém, meus irmãos. Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês nesta noite. Que o Senhor possa falar ao teu coração nesta noite. Que a palavra venha entrar nos teus pensamentos, venha fazer morada no teu coração. Que nesta noite o Senhor Jesus venha falar contigo, venha dar resposta àquilo que tu tem buscado da parte dele. Que nesta noite seja milagre na tua casa, na tua vida. Que nesta noite o Senhor venha manifestar o poder dele sobre a tua vida, sobre a tua família. Que a cura que você está esperando da parte de Deus, que nesta noite ele venha te visitar, venha te curar. Que nesta noite ele entre com providência em tudo aquilo que vocês estão buscando da parte de Deus. O Senhor é fiel, que o Senhor Jesus fala com cada um de nós nesta noite, através desta palavra. Amém, meus irmãos? Estou com a Bíblia aberta aqui em Mateus 10, aonde a palavra do Senhor diz assim: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades, moléstia entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelha que não tem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande o ceifeiro para a sua seara. Eita, Jesus! Jesus é maravilhoso, né, meus irmãos? Jesus é grande. Jesus sabe, né, o que ele fala. Ele sempre soube de tudo que ele está falando. Ele tem certeza que quando ele fala aqui, né, das ovelhas desgarradas, que não tem pastor, né? Ele fala da seara, né? Que realmente é grande, mas os ceifeiros são poucos. Ele se refere, né? As pessoas, o reino dele, né? Ele se refere que muitas pessoas deveriam fazer as coisas de Deus para Deus, né? Muitos empregados, muitos servos do Senhor, né? Mas para fazer realmente a obra de Deus, a vontade de Deus, são poucos, né? Como ele disse que a seara é grande, mas os ceifeiros, né, são poucos. Aqueles que querem realmente fazer a obra de Deus, né? Ajudar, servir a Deus de verdade, né, meus irmãos? Deus está precisando, Deus quer trabalhadores, né, para fazer a obra dele, para levar a palavra dele, né? Ele aqui, enquanto ele estava ele estava pregando o evangelho, né? Ele estava curando os enfermos, estava fazendo a obra dele, né? Curando as pessoas das enfermidades, grande multidão, e tendo compaixão daquelas pessoas. Aqui ele fala, né, que tem muitas pessoas aí que deveriam estar pregando o evangelho de Deus, né? Uns levando a palavras, outros usando os dons que Deus deu para curar. Tem muitas pessoas doentes, muitas pessoas enfermas, muitos aí não quer fazer as coisas assim para Deus dessa forma. Muitos servos de Deus aí faz as coisas só dentro da igreja, né? Cuida de pessoas ali só dentro da igreja, mas lá fora tá cheio de pessoas precisando de ajuda. Deus está precisando desses trabalhadores, desses ceifeiros que leva a palavra para fora, que ajuda um lá fora, em oração, em um alimento, em uma roupa, né? A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Tem muitos crentes, poucos servos. Servo é aquele que serve,
né? Aquele que leva a palavra, aquele que ajuda um necessitado, aquele que ora por uma pessoa que está caída, aquele que ajuda um irmão, aquele que leva uma palavra para quem não tem, para quem não conhece Jesus. As coisas de Deus é muito grande, é muito rica, né? A gente que serve a Deus, a gente tem muitas coisas para a gente fazer para Deus, mas será que a gente está fazendo o que Deus manda na palavra, né? São esse povo que Deus está procurando. Deus está procurando pessoas como nós, que leva a palavra, que prega a palavra, que ajuda o próximo, que ora por uma pessoa, levanta o caído. A gente, como servo de Deus, Deus deu autoridade a gente pode curar orando, né? Em nome de Jesus. Podemos tantas coisas, fazer tantas coisas para Deus, né? Estamos aqui na terra para fazer a vontade de Deus, para ajudar o próximo. Mas hoje em dia, né? Como Jesus fala aqui da ovelha, né? Que está desgarrada sem o seu pastor. Muitos estão dentro da casa de Deus, mas não tem uma ajuda do seu líder, né? Do seu pastor. Muitos estão ali dentro da igreja, mas estão enfermos, estão doentes, né? Como a igreja hoje tem muitas pessoas doentes dentro da igreja de Deus, dentro do templo de Deus, muitas pessoas enfermas. E o que é pregado ali não edifica aquelas pessoas. Tantas pessoas ali precisando ser curadas, né? Precisando de uma oração, precisando de uma ajuda, de todo lado, de todo tipo de ajuda, ajuda financeira, ajuda espiritual, e muitas vezes na casa que deveria achar, que é na casa de Deus, não acha. Lá fora as pessoas ficam com o pé grudadinho dentro da igreja, fazendo suas ações, suas boas ações dentro da igreja, só com aqueles que estão ali, só com aqueles que é irmão, só aqueles que fazem parte ali da igreja, da congregação. Mas lá fora tem um necessitado, lá fora tem um precisando de uma roupa, lá fora tem um precisando de uma comida, lá fora tem um precisando de uma palavra, lá fora tem um precisando de uma oração. Então por isso que Jesus fala, né, que a seara é grande, né, mas está faltando cefeiro, o pregador, tá faltando pessoas que façam, né, as coisas para Deus. Deus nos colocou aqui na terra, nos chamou como servo, como filho, para fazer a obra dele. E muitos não estão fazendo, né? Muitos pregam para si mesmo, usam benefício para si mesmo e está esquecendo daqueles que estão lá fora, né? A gente não deve ficar com o nosso pé grudado só em um lugar, né? Porque lá fora existem muitas pessoas, muitos necessitados, muitas pessoas necessitadas de Deus. Quantas pessoas na rua precisam de uma palavra, precisa de uma ajuda, né? Muitas pessoas, mas hoje as pessoas só focam dentro da igreja. O foco é a igreja, o foco é dentro da igreja. Ajudou ali o irmão, fez algo ali para o irmão, faz parte da nossa congregação. E o restante? E às vezes dentro da congregação tem pessoas necessitadas de Deus que ali não encontra. Tem pessoas necessitadas de ajuda, de muitas ajudas, financeira, de saúde, espiritual, principalmente espiritual, que tem muitos na casa de Deus que estão doentes, né? Precisando de uma oração, de uma intercessão, precisando de uma ajuda de um irmão. E muitas vezes dentro da igreja o próprio irmão não acha essa ajuda. E aqui o Senhor fala, né? A seara é realmente grande, mas poucos são os cefeiros. Então, quando fala a seara é grande, tem muitos aí dizendo que é servo, tem muitos aí dizendo que está fazendo para Deus, mas as pessoas continuam necessitadas, continuam precisando de Deus, das pessoas, de uma palavra. Porque são muitas pessoas, mas fazer mesmo o que Deus quer, o que Deus nos ordena através da palavra, tem poucos. Então são muitos que estão aí falando de Deus, mas ajudando o que é bom, são pouquíssimos. Porque aqui o próprio Deus fala, o próprio Jesus fala, se ele fala que a seara realmente é grande, mas poucos são os que ajudam, porque ele sabe quem faz e quem não faz.
quem faz para ele de verdade, quem estende a mão para o próximo, quem dá uma ajuda ao próximo. Hoje em dia, tem muitos servos de Deus que, dentro da igreja, quando sai, tem medo de falar com um morador de rua, medo de dar uma palavra a um morador de rua, medo de dar um alimento a um morador de rua. Às vezes passa distante, às vezes tem nojo, porque às vezes está mal vestido, às vezes não está tomado banho, às vezes está fedendo, passa distante, tem nojo, ou quando olha, se tiver perto, atravessa a rua, finge que não vê. Tem muitos assim. Tem muitos assim. E dizem que é servo de Deus, fala que é servo de Deus. Muitas vezes sai de dentro da igreja ali e dá de cara com o morador de rua. Acabou de ouvir uma pregação, às vezes até falando, né? Até pregando aqui a fala de Jesus. Mas basta sair da porta da igreja para fora e dar de cara com o morador de rua, vira a cara. Tem nojo, tem medo. E não é para isso que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para ser esse cefeiro aqui, ó, para ajudar, né? Que a gente tem que ajudar uns aos outros, ajudar o próximo. Tem muitas coisas de Deus aqui que a gente precisa fazer. E muitos passam longe, né? De ajudar o próximo. Fica só negócio colado com o pezinho na igreja, só faz ali, e lá fora as pessoas necessitadas. Ali dentro da igreja, gente, cada um conhece um pouquinho da palavra, aqueles que conhecem, né? Cada um tem sua rotina ali com Deus. E os que estão lá fora? E os que não conhecem a palavra? Muitos dali, muitos que estão na rua, às vezes só quer uma palavra. Às vezes só quer uma palavra ali, para ele se sentir alguém, para ele se sentir bem. Basta uma palavra. A gente, como servo de Deus, conhece a Bíblia, Deus nos deu autoridade, nos deu poder, né? A gente tem que usar com amor as coisas que Deus nos dá. É para essas Deus nos chamou é para essa situação mesmo, é para essas coisas mesmo. Não é para a gente ficar no comodismo, não é para a gente se acomodar. Ah, é muito bom, né? A gente sair da nossa igreja e ir para a nossa casinha, aonde a gente tem uma roupinha limpa, uma comidinha gostosa em casa. Já parou para pensar no próximo? Já parou para pensar que ao lado da sua casa, da sua rua, sempre vai ter um necessitado de ajuda? De todas as formas, não digo ajuda só de alimento, de uma palavra, né? De falar de Deus. E hoje, Jesus, ele veio para nos ensinar, ele veio para salvar. E a gente medita numa palavra dessa, a gente vai continuar o mesmo. Jesus nos trouxe aqui para esse mundo, nos deu essa maravilha, nos ensinou essas maravilhas para a gente botar em prática, para a gente praticar. Que adianta a gente conhecer a palavra, né? Pregar a palavra de Deus e não fazer o que Deus fala e não ajudar o próximo. Claro que não vamos ser salvos pelas nossas obras, né? Mas isso já é um mandamento de Deus, ajudar o próximo, né? Pregar o evangelho. Aqui enquanto Cristo estava, ó, Jesus estava pregando, ele estava curando. Aqui a palavra diz, né? E Jesus percorreu todas as cidades, aldeia, ensinando as sinagogas. Ele pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Então, meus irmãos, quanta gente aí está precisando, né? De cura, precisando de milagre, precisando de uma libertação. E o servo de Deus passa longe, né? Dessas pessoas. A gente poderia estar levando a palavra, usando autoridade, curando, pregando a palavra de Deus para essas pessoas. Mas será que a gente está fazendo isso? Será que a gente está fazendo mesmo o que Deus nos manda na palavra? O que é que a gente tem feito para Jesus? Vamos sair do comodismo, meus irmãos. É tempo de sair do comodismo, levar a palavra de Deus.
arregaçar as mangas, e a vida não é só dentro da igreja. A vida cristã, a vida do servo de Deus não é só dentro da igreja. A vida do servo de Deus não é só isso, é muito mais. Servir a Deus não só é pegar a Bíblia e ir domingo para a igreja, não. Assistir o culto, leu a palavra, acabou, vai a semana toda, só vai no próximo domingo. O que é que você faz depois que você sai da igreja, depois que você sai de uma pregação? O que é que você faz pelo próximo? Você vai na casa de algum irmão seu que está doente, vai lá levar uma palavra? Você tem um irmão que está enfermo, você sai para ir lá fazer uma oração para ele? Nesta hora ele pode estar muito precisando de uma palavra de Deus. Você tem ido? Você tem sido canal de bênção na vida de outras pessoas? Você tem sido boca de Deus para outras pessoas? O que é que você tem falado do Evangelho de Deus? Como é que você está pregando, vivendo a verdade de Deus? Como é sua vida com Deus? Eu prefiro servir do que ser servida, porque Cristo, ele veio, né, para servir, não para ser servido. Então Jesus aqui nos ensina o tempo todo, aonde Jesus ia, aonde Jesus estava pregando, estava ensinando, estava curando. Aonde Jesus chegava, né, ele fazia a obra. Aonde ele chegava, ele fazia a obra. E ele nos chamou para isso. Ele não nos chamou para a gente ficar no comodismo, não. Temos que espalhar a palavra de Deus. Temos que levar a palavra de Deus. Aonde a gente chegar, a gente tem que pregar essa verdade, falar a verdade de Deus. Somos servos do Senhor. Somos o sal que dá o sabor, o sal da terra. Jesus disse que se esse sal... Ele tem outra passagem que ele fala, se salgar demais, o sal não presta. A gente tem que ser o sal da vida, o sal da terra, que dá o sabor. É onde a gente chega com a palavra de Deus, de uma palavra de cura, uma palavra que edifica, uma palavra que abençoa. Temos que ser esses verdadeiros servos do Senhor. Deus nos chamou para ser o sal da terra, meus irmãos. E aqui o Senhor fala, né, que vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andava desgarrado, errante como ovelha. Quantas pessoas andam aí, né, espalhado por aí, desgarrada, né? Quantas pessoas vivem necessitado de uma cura, de uma palavra? O próprio Jesus fala, né? E não tem pastor, não tem ninguém para pegar uma palavra, para falar uma palavra de Jesus. Tem ovelha de igreja que está aí desgarrada, porque o pastor não liga para a sua ovelha. Será que esse pastor aqui, será que os pastores de hoje, a ovelha congrega na igreja dele, né? Adoece, será que ele vai na casa? Será que ele, como bom pastor, como servo do Senhor, que prega a palavra de Deus, será que ele dá uma assistência à ovelha dele, né? A ovelha de Cristo que ele cuida? Será que ele dá uma assistência? Será que ele dá uma ajuda? Será que ele vai fazer uma oração? Os pastores deveriam ir na casa assim das ovelhas, quando elas estão passando por um problema, passando por uma luta espiritual, uma guerra espiritual. Eles, como os pastores da igreja deles, né, cuida de um rebanho, tinha que fazer isso. Cuidar, orar, né, visitar os seus rebanhos para ver como é que estão, se está bem, né? Mas eu acho que hoje em dia eles não têm mais esse cuidado pelas ovelhas de Jesus, não, que congrega ali, não. Se a ovelha sair e ficar doente, pouco importa a eles. Se tiver todo dia ali e tiver ofertando e dizimando, para ele tá tudo bem. Mas se não servir mais para isso, para ele também não serve para mais nada. Aí muitos estão, né, saindo da casa de Deus, pedindo oração fora, pedindo a oração a um irmão, pedindo a oração a outro, porque não encontra dentro da sua igreja uma intercessão, uma oração, não encontra uma palavra, não encontra uma ajuda. Muitas vezes a ovelha está ali dentro da igreja, necessitada, coitada, de tantas coisas,
primeiramente de oração, depois de uma ajuda financeira, uma cesta básica, né? A ovelha é fiel a Deus, está indo ali para a casa de Deus. Às vezes deixa até de comer para dizimar, para ofertar na casa do Senhor, né? E ela não encontra ela não encontra o que ela precisa ali dentro, porque ela não acha ajuda da parte de ninguém. Aí um irmão socorre, um irmão que não tem nada a ver, vai lá, ora, intercede, ajuda. Então são muitos, né? Como a palavra de Deus aqui fala, que a seara realmente é grande, mas poucos são aqueles que querem fazer a obra de Deus. Poucos são aqueles que quer se esforçar para ajudar um, para ajudar a levantar o outro, para orar por o outro. Hoje, meu irmão, o que você mais vê é servo de Deus aí doente, enfermo, precisando de ajuda. E muitas vezes está pedindo oração, porque na igreja que congrega não acha, não tem aquilo. Por isso que eu falo, meus irmãos, busque em Jesus, que a partir do momento que você buscar em Jesus, você vai ter. A partir do momento que você firmar sua fé em Deus, firmar na palavra do Senhor, né? Viver na obediência de Deus, Deus vai suprir as tuas necessidades. Deus não vai deixar você cair, não vai deixar você perecer. Firme na palavra de Deus, firma na palavra de Deus, né? Aqui o Senhor diz, rogai, pois, o Senhor da seara, que mande cefeiro para a sua seara, né? Está precisando, a seara de Deus está precisando de pessoas com disposição, né? Pessoas que façam boa ação, que ajude, que pratique o bem, né? Que faça as coisas de Deus, porque hoje em dia são muitos que pregam a palavra de Deus, né? Mas na hora de ajudar, não ajuda. É triste isso. E ainda diz que é servo de Deus. Eu tenho exemplos de pessoas que eu conheço que vivia dentro de igreja, de manhã, meio-dia, de noite, vivia dentro da igreja, não tinha uma vida com Cristo, tinha uma vida com a igreja, e foi decepção para a vida dela, porque ela não tinha uma vida com Cristo, tinha uma vida com a igreja. Então, quando a gente tem vida com a igreja, a gente se decepciona, mas quando a gente tem a vida com Cristo, não tem igreja que faça a gente desviar das coisas de Deus. Então, ela e o esposo viviam uma vida de igreja, era de manhã, meio-dia e de noite. Não tinha vida em casa, não tinha vida social, tudo era para a igreja. A igreja, enquanto ela estava lá bem, servindo, ela era boa, né? No dia que ela não foi, ela não prestava mais. Então, assim, o homem é falho, por isso que a gente tem que se firmar em Jesus, e por isso que muitas dessas pessoas estão se frustrando dentro da casa de Deus, com pessoas assim, mal intencionadas, pessoas que não pregam de Deus, não vivem a vida com Deus, e as pessoas vão achando que vai encontrar Deus ali, mas não encontra, obedece o homem e acaba se frustrando e não quer mais nem saber de Deus, não quer mais saber de nada, vive a vida do jeito que quer. Essas ovelhas aí, elas são desgarradas, porque o próprio pastor faz com que ela se afasta da casa de Deus. E Jesus está procurando pessoas de verdade, que faz a obra de verdade, que faz a obra de Deus de verdade. Essas pessoas que o Senhor está procurando, né? Que, como ele diz, que a seara é realmente grande, mas poucos são aqueles que querem fazer as coisas de Deus com verdade. Eu prefiro servir do que ser servida. Porque eu sei, meus irmãos, que minha recompensa vem de Deus, não vem do ser humano. Eu sei. Eu sei porque eu passo por essa situação. Eu tenho contato com pessoas moradores de rua,
pessoas que vivem na rua, né? E eu sei o quanto essas pessoas fora da igreja precisam de uma ajuda. Eu sei quanto essas pessoas são as pessoas necessitadas de alimento, de palavra, né? Eu sei o quanto elas precisam. E muitos estão ali na rua que já frequentou a igreja um dia, mas se decepcionaram com o homem, né? Porque o homem estava indo contra as coisas de Deus, contra aquilo que eles aprendeu da palavra e preferiu sair, mas sabe, conhece a palavra de Deus. São pessoas que é necessitada de oração. Quando eu tenho esse momento de me reunir com eles, né? A primeira coisa que eles pedem, primeiramente, eles querem o alimento e depois eles pedem oração. São pessoas necessitadas, pessoas que precisam. São essas pessoas que Deus quer que a gente ajuda, que estenda a mão. E é esses que as igrejas estão recusando, está deixando de lado, não dá importância, né? São essas pessoas. Então, por isso que Jesus fala que a seara é grande, mas são poucos que querem trabalhar nela. Quando Jesus fala isso, é porque ele conhece aqueles que querem fazer de verdade, querem servir de verdade, né, meus irmãos? Que a palavra de Deus venha a cada dia mudar algum contexto dentro de nós, que venha mudar os nossos pensamentos em relação a fazer a obra de Deus de verdade. Que a vida com Deus não é só ir para a igreja, a vida com Deus é muito mais. Servir a Deus não só é assistir um culto no domingo, cultuar só naquele dia. A vida com Deus é muito mais. A gente precisa, né, expandir, botar em prática aquilo que Jesus nos ensina através da palavra, tentar cada dia melhorar. A cada dia a gente lê uma passagem dessa aqui e botar em prática, né? E obedecer a palavra de Deus, fazer a vontade dele, porque esta vontade aqui que ele quer em nós, ser exemplos para outros irmãos, levar a palavra, usar os dons que ele nos deu, né? É isso que Deus, senão ele não distribuía para todos nós. Deus deu dele para nós, Deus deu o Espírito dele para nós, ele deu a autoridade que ele tem para nós, ele dividiu, repartiu para cada um de nós, e muitos não fazem, não usam, né, aquilo que Deus deu em benefício de outras pessoas que precisam. Quando a gente aprende algo de Deus, que a gente pratica, a gente não pode ficar só para nós mesmos, a gente tem que repartir um com os outros. Muitos têm que deixar de ser egoísta e achar que o mundinho ali é só dentro da igreja, só ao redor ali, só naquela, né? Só naquela cobertura ali. A vida com Deus é lá fora também. É muito mais do que a vida na igreja nos domingos. Amém, meus irmãos? A palavra nesta noite falou ao teu coração. Leia lá Mateus 10 e reflita no que o Senhor Jesus está falando, né? Sobre a seara, sobre os poucos que não, os muitos que não querem fazer um pouquinho sequer, né? Então vamos pregar a palavra de Deus, vamos praticar a verdade de Jesus. Jesus, enquanto estava ali ensinando o evangelho, ele estava ensinando, curando e libertando aquelas pessoas. Nós somos semelhança de Cristo. E o que é que estamos fazendo no nome de Jesus? O que é que a gente está fazendo, né, com o evangelho de Deus, de Cristo? Como é que a gente está pregando? O que é que a gente está fazendo? O que é que a gente está usando a palavra aqui em benefício, para beneficiar outras pessoas? Não podemos ficar só para nós, aquilo que Deus nos dá. Tem as pessoas lá fora que precisam de nós. Somos semelhança de Cristo, né, meus irmãos? Somos semelhança de Jesus. Então temos que ser imitadores dele, sim, chegar nos lugares,
aonde tem uma pessoa necessitada, aonde tem uma pessoa precisando, né? Sempre a gente vai encontrar alguém que esteja precisando de algo, de alguma coisa. E a gente, como servo de Deus, mesmo a gente não tendo muito, mas o pouquinho que a gente tem que repartir com aquele que não tem nada, né? Não custa nada você fazer um café e ir na rua, pega um pacote de pão, um café, faz uma garrafa de suco, tem na sua rua 2 moradores na rua, vai lá, dá um lanche de tarde. Você está fazendo para Cristo. Você tem roupas que não usa, que não serve para você, mas não roupa velha, lascada e nem manchada. Faz um montinho, bota em um saquinho e dá a um morador de rua, que às vezes está passando um frio, precisando de uma camisa para vestir. Você tem 4 pares de sapato e tem um que você não está usando mais, não estiver furado nem manchado, bota no saco e doa para uma pessoa daquela que ela vai usar. Muitas vezes eles estão precisando até de uma camisa para vestir, dorme debaixo de marquise, não tem um lençol para se cobrir, se enrola de papelão. Não importa se ele vai usar naquele momento e vai jogar fora, o importante é que você deu naquele momento e serviu, né? Quanta gente, mas muitas vezes são essas pessoas que as pessoas passam faz de conta que nem vê, que nem conhece. E aqui Deus está de olho em você, dizendo, ó, passou ali uma pessoa precisando e virou a cara. Deus vê sim, meu irmão. Deus vê, porque tem uma passagem que Deus fala que ele sentiu frio, né? E deram o que vestir a ele. Ele sentiu fome e deram o que comer. Então, quando a gente ajuda essas pessoas, a gente está fazendo para Cristo. A gente está ajudando Cristo, a gente está fazendo para Ele. Porque essas pessoas fazem parte de Deus, são filhos de Deus. E é isso que Deus nos ensina através da palavra. Amém? Glória a Deus. Palavra nesta noite falou teu coração. Que Jesus continue falando contigo. Que o Senhor continue falando a teus pensamentos, mudando algumas atitudes suas, alguns pensamentos seus. Se você não fazia, medite lá. Peça direção a Deus e comece a fazer diferente. Não fique com seu pé só no domingo dentro da igreja. A vida com Cristo é muito mais. É muito além do que isso. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que Jesus continue falando com vocês. Fique com Deus.